Já de volta, Marcos, nós estamos em maio, no mês das mães, e um assunto que ganha muito destaque é sempre a adoção, que não deve ser vista como um ato de caridade, mas sim como um ato de amor e de muita responsabilidade, acima de tudo. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Fátima Pirauaila, juíza da 28ª Vara da Infância e Juventude da capital. Doutora Fátima, seja sempre muito bem-vinda. Falar em adoção é falar, acima de tudo, sobre amor, sobre responsabilidade, sobre cuidado. Como é que funciona esse processo de adoção? Qual é o fluxo que as pessoas interessadas em adotar devem seguir? Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. Realmente, você falou bem, mês de maio é o mês, né, das mães, é o mês, inclusive também nós temos o mês de maio, comemoração, adoção, sempre temos uma semana comemorativa. E a adoção é realmente um ato de amor. A criança, que é quem tem a prioridade absoluta, é o melhor interesse dela que deve ser defendido quando ela está numa situação, né, que necessita de estar numa família, porque é direito de todos nós, mas sobretudo das crianças e dos adolescentes, a convivência familiar. Né? Não pode uma criança ou um adolescente estar fora de um lar, de uma família. Então, essa criança, ela é colocada no Sistema Nacional de Adoção como uma criança apta a ser adotada. E os casais que desejam adotar, ou as pessoas, né, podem ser casais, inclusive, né, hétero ou homoafetivos, não há nenhum tipo de preconceito com relação a isso, eles também se habilitam, se inscrevem. Há todo um processo em que a nossa equipe multidisciplinar faz um estudo, né, e mostra o que é ser pai e o que é ser mãe, né, que são duas funções bastante difíceis e de imensa responsabilidade. Então, quando o sistema faz o encontro dessa criança, né, ou desse adolescente com essa pessoa, esse casal que quer adotar, começa o estágio de convivência. Então, é nesses 90 dias do estágio de convivência que vai se verificar a possibilidade de integração, né, de interação e de vínculo afetivo, que é o mais importante, entre essas pessoas. A criança que vai ser adotada e o casal ou a pessoa que quer adotar. Então, é nesse período que a nossa equipe acompanha que a gente vê se vai dar certo, sobretudo para a criança. Se dá certo, se continua o processo e, ao final, depois de uma audiência, depois desse relatório da equipe multiprofissional, depois do parecer do Ministério Público, se dá uma sentença em que se manda cancelar o registro original daquela criança, né, aquela mãe biológica, aquele pai biológico, que teve todo o seu direito de defesa, vai sair do registro e vai entrar os pais adotantes, né, os verdadeiros e agora definitivamente pais. Então, aí, a partir daí, essa criança é filha daquele casal. Não existe mais, não existe devolução nesse sentido. Nesse sentido, se houver, né, se aquela família ou aquele menino não quiser mais ficar naquela família, aí é abandono. Como qualquer pai ou mãe biológica que abandona seu filho. Não é mais uma... Não tem diferença, não existe, né, devolução para quem já é pai e mãe por uma sentença judicial. Doutora, eu tive ao longo da minha vida a oportunidade de conviver com duas pessoas que foram fruto de adoção. Uma com aquele caminho todo legal e aquela outra que o interior, ali as pessoas deixam, né, a família criar. Mas nos dois casos o que eu pude perceber é que a construção da pessoa como cidadão se deu da maneira igual a qualquer outra, né? E eu acho que isso que a gente precisa demistificar. Não é porque não foi filho biológico que vai deixar de ter uma construção daquele ser humano de modo diferenciado. Como é para o judiciário dar essa contribuição para que uma família se constitua e produza esse cidadão aí também para contribuir com a vida? Isso, né? Essa constatação, né, dos casos concretos que eu também tenho na minha família. Eu acho que a gente, quando não tem na família, mas tem próximo, conhecido. E antes, né, hoje a gente já existe esse controle maior, mas antes, e ainda acontece, mas não é o correto, não é o legal, né? Essa pessoa que pega uma criança para criar sem, né, nenhum caminho legal, pode inclusive haver uma busca dessa criança por conta dessa ilegalidade, porque a responsabilidade é muito grande. Você, quando entrega uma criança a um casal, você tem que entregar uma pessoa que está realmente habilitada e preparada para criar, né? Para que não ocorra nenhuma situação que seja prejudicial a essa criança. E aí esse caminho a gente tem no site do tribunal muito bem explicado. Quando o casal, uma pessoa quer se habilitar para adotar, a gente já tem um modelinho do requerimento, e aí a partir desse momento gera um processo e a gente faz todo aquele acompanhamento.
E olha, podem ter certeza, a alegria é muito grande para essas crianças e para esses adolescentes, sobretudo para nós que fazemos esse encontro, promovemos esse encontro. Eu acho que vocês sabem, nós temos um projeto no tribunal que é adoções possíveis, porque as pessoas acham que quando a criança já está maior, ninguém vai mais querer adotar. Não. E não é o desenvolvimento de uma criança, a afetividade, não tem. A gente vai dizer isso aqui, algumas pessoas podem contestar, mas assim, não há segredo assim. É claro que é preciso, né, ter uma relação muito, vamos dizer, aberta, né, muito compreensiva. Mas eu tenho inúmeros casos, claro que a gente não pode citar, né, os casos pessoais, mas de crianças com mais de 5, 6, 7 anos, até mais do que isso, e que deu tão certo, hoje são tão felizes. Então, é muito importante que essas crianças tenham essa chance, essa possibilidade de ter essa família, que realmente não é porque não é filho biológico, porque a família é afeto, né? A família é uma relação de amor e de afeto que é construída durante toda a nossa vida. Importante falar dessa faixa etária, né, de 5, 7, até 10 anos, né, os adolescentes que também aguardam aí por uma família. As casas de adoção estão com jovens ali, com crianças e adolescentes à espera de uma família que os recebam. Então, é importante dizer isso, apesar de que muitos ainda não estão aptos para a adoção. O que isso significa? Isso Se significa chegar numa casa de adoção, tem uma criança lá, você se identificou, mas ela não está apta. Que ainda a gente não costuma chamar casa de adoção, porque são as entidades de acolhimento. São os chamados abrigos, né? Obrigada. Não, mas né, tranquilo. Com relação porque ali, aquelas crianças que chegam lá é porque estavam em situação de risco, de vulnerabilidade social, de negligência familiar. Sim. E quando elas chegam lá, a gente vai fazer um estudo para ver se há possibilidade daquela criança ou daquele adolescente voltar para o seu lar biológico. Se não houver, aí a gente entra, é o Ministério Público que propõe essa ação de destituição do poder familiar daquele pai, daquela mãe que não cuidou. Tem um caminho que precisa concorrer. Esgota-se todas as possibilidades. Inclusive um parente, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a gente, né, deve procurar uma família extensa, né, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um irmão, alguém que queira e que possa cuidar e que realmente cuide. Se for assim, a gente faz uma reinserção familiar e acompanha por um período, para ver se realmente a criança está bem naquela família. Se estiver, ótimo. A gente faz aquela através de uma guarda, só não pode adotar os avós e os irmãos, mas os outros parentes podem entrar com ação de adoção também, se não, uma guarda, certo? E aí a criança vai ficar da sua família. Se não for possível, aí sim, é que a gente vai colocá-la no Sistema Nacional de Adoção, depois da destituição do poder familiar, para que ela possa ter essa oportunidade. E olha, gente, é muito gratificante. É gratificante. Inclusive, irmãos, viu? A gente tem situações de irmãos que não queriam se separar de jeito nenhum e a gente conseguiu que fosse feita a adoção de irmãos. Às vezes 2, às vezes 3. E tivemos um caso assim excepcionalíssimo de 5 irmãos. Mas não foi possível um casal apenas adotar. Mas o que fizemos? Né? O judiciário ele precisa inovar, desde que ele atenda ao melhor interesse da criança e a prioridade absoluta. Fizemos uma adoção compartilhada. Guarda compartilhada, todo mundo ouve falar, mas adoção compartilhada a gente chamou, né? A gente deu esse nome porque conseguimos 3 casais que moram próximos, que se conhecem, que se dão bem e que aceitaram um casal ficar com 2, outro casal ficar com 2 irmãos e um casal ficar com 1. E manterem o vínculo deles. Vão crescer juntos. Crescendo juntos, comemorando aniversário juntos, fim de semana se encontrando, se não semanalmente, pelo menos quinzenalmente. Parabéns. Estudando, né, na mesma escola, entende? Então, eles continuam com o vínculo de irmão, embora no documento sejam filhos de pais diferentes. Então, o que importa Olha só, que história linda. Não, e que batalha. É olhar para a situação além da lei, né? Exatamente. E compreender a realidade. O juiz tem que interpretar a lei, né, desde que os princípios constitucionais, no caso da criança, que é prioridade absoluta, melhor interesse, né, a gente preservar esses princípios. Está sendo bom para ela? Tá. É assim que ela quer, ela que é. Eu costumo dizer nas audiências a eles acham muito engraçado, nós estamos na televisão,
Vocês sabem o que é um principal artista de uma novela, de um programa, de uma coisa, um protagonista, aquele que se destaca? Pronto, aqui na audiência vocês são esse. O protagonista, a protagonista, o ator principal. Estamos todos aqui reunidos, juiz, advogado, promotor, assistente social, psicólogo, todo mundo está aqui em função do melhor interesse, da prioridade absoluta de vocês. Então, são vocês que vão ditar. Quando acontece isso, doutora, só para finalizar, o juiz chora também. Né? Todo mundo. Todo mundo chora. Nesse de três... Eu estou quase chorando aqui, a senhora está falando. A gente já teve um de 3 que foi assim, quando eles entraram, eles abraçaram. Que a gente ouve, né? Pela idade, dependendo da idade, claro, só não vai ouvir um bebê, uma criancinha pequena, mas uma criança maior a gente ouve. Quando entrou na sala, quando os 3 entraram na sala, agarraram o pai e a mãe, né, que ainda não era no documento, mas já era de fato, o amor tão grande dos dois, beijaram tanto que todo mundo chorou. Todo mundo, sem exceção, inclusive os homens que estavam presentes. Também choraram. Dá para sentir muito isso de perto visitando uma das casas de acolhimento. Eu fui muitas vezes, tive a possibilidade de ir muitas vezes como repórter e realmente assim, é impressionante. As crianças, o desejo que elas têm de ter um lar, de ter uma família, de não ficar ali como as outras, sem ter o calor e o conforto, o consolo de alguém, de um pai e de uma mãe. Então, é realmente assim, a vontade de levar para casa é grande. É grande. É grande, porque elas se agarram na perna e você não pode ir embora, porque você não vai deixar a criança. É assim, é sofrido. É sofrido. Se você tem o desejo da maternidade, não consegue ser genitora, nem genitor, procure esse caminho, tenho certeza que vai ser o melhor a ser escolhido. Agradecer aqui a Se houver tempo, Fátima. eu posso dar uma dica bem rápida. Pode sim. De que a gente tem um projeto também de apadrinhamento. Quem não tem a pretensão de adotar, pode apadrinhar essas crianças maiores, e a gente tem a partir de 7 anos, porque abaixo disso tem mais possibilidade de ser adotada, então os de 7 em diante, que é mais complicado, podem ser afilhados. Vocês podem apadrinhar, madrinhar. Vai no fim de semana buscar para levar no shopping, para passear, se quiser ficar o fim de semana em casa com eles, pode ficar, se não, só para dar um passeio, isso é ótimo, porque eles saem do abrigo, eles têm um convívio familiar, finais de ano, e isso, né, gera um vínculo, né, vínculo também. E a autoestima daquela criança e daquele adolescente melhora muito. Tá aí, bem lembrado. Doutora Fátima Pirauá, obrigada pela presença. É sempre bom, né, bater nessa tecla aqui e dar esse estímulo. A adoção responsável é o caminho aí para você que sonha em ser mãe, que sonha em ser pai e por algum motivo não consegue gerar. Então tem muita criança esperando por um sim, que você aí talvez possa dar. Obrigada, doutora Fátima. Eu que agradeço, Valeu, obrigado, viu? doutora. Obrigada a Vamos você. lá para fora?